quer diga que faz coligações com o Chega, quer diga que não faz coligações com o Chega, não é isso que mudam as sondagens do PSD. O que não muda as sondagens do PSD é a falta de qualidade do seu líder. Meus caros, vivam no dia a seguir ao dia da nova liberdade, provavelmente o início, vamos lá, a antecâmara da Quarta República, o dia 7 de novembro, já tínhamos o dia da liberdade, que era o dia 25 de novembro, que o sistema esquerdopata não comemora, até se esquece dele, mas nós sim, nós, os homens e mulheres da direita, que sabemos o que nos custou aquele ano e pouco, aquele ano e meio de comunismo desgraçado, que tomou conta de tudo, das Forças Armadas, de todas, ao fim e ao cabo, os órgãos administrativos, sociais, até inclusivamente as forças da ordem, até o exército tomou conta o comunismo durante aquele ano e meio. Nós sabemos e recordamos bem que se não fosse aquele grande evento da Fonte Luminosa, aquela grande manifestação em que Mário Soares, um socialista que serviu Portugal, pelo menos naquele dia, desmascarou completamente o ataque a que Portugal estava a ser alvo, o ataque por parte do comunismo, por parte da antiga Rússia, União Soviética. Se não fosse o 25 de novembro, que está prestes aí, nós, esta hora, seríamos todos sovietes. Bem, e depois também não sei, porque ao fim e ao cabo, envolvidos todos estes anos, a verdade é que a esmagadora maioria dos países da Cortina de Ferro e da União Soviética estão todos mais evoluídos do que nós, enfim, fomos salvos do comunismo, realmente seríamos ali esmagados durante aquela década e meia, mas a partir de 91, do fim da União Soviética, o que aconteceu foi que nos últimos 30 anos todos eles nos ultrapassaram e nós, um país livre que conseguiu resistir ao comunismo, acabou por ficar ainda mais pobre do que todos eles. Bem, coisas do socialismo português, razões que a razão completamente desconhece. Bom, mas aqui estou para mostrar, para vos dar hoje a reação de André Ventura e, enfim, a sua comunicação numa entrevista no final da audiência com o Presidente da República. As televisões esqueceram-se de falar do Chega, falaram em todos os partidos menos no Chega, claro, um esquecimento normal, a qual já estamos muito habituados, mas a verdade é que o Chega, uma grande delegação do Chega foi recebida pelo Presidente da República e no final André Ventura e a sua delegação prestaram declarações sobre aquilo que disseram ao ainda Presidente da República e aquilo que ele pensa que vai acontecer. Pois então vamos ouvir essas declarações do Chega e de André Ventura à saída da reunião com o nosso ainda Presidente da República. Vamos lá. A altura em que já está a falar André Ventura, vamos ouvir. E que eventualmente será importante termos aqui um juízo de ponderação entre a aprovação orçamental, ou pelo menos haver um instrumento orçamental, e a necessária rapidez que temos que ter para a tomada de posse de um novo governo e de uma nova solução. É que muita gente vem para a televisão dizer coisas completamente disparatadas, como ele a seguir vai desmontar, como haver um governo agora de iniciativa presidencial, um primeiro-ministro indigitado pelo Presidente da República. Todas essas tretas, a maior parte delas nem sequer são constitucionais, mas vamos ouvir André Ventura que vai explicar isso tudo. É neste enquadramento que nos parece que está o pensamento do Sr. Presidente da República e que foi também por nós transmitido como a melhor solução, que aliás já era conhecida pelo Presidente da República. Isto significa que da parte do Chega demos duas garantias. Que dentro deste quadro, isto é, a de que vamos ter dissolução do Parlamento e novas eleições, aceitamos qualquer solução que garanta que temos instrumentos orçamentais para começar o ano, nomeadamente em termos do aumento dos apoios aos mais velhos, do aumento dos salários e da execução do PRR, e por outro lado, que temos a rapidez suficiente para não deixar o país num marasmo político e de conflitualidade política que não interessaria a ninguém.
Bom, mas eu acho que aprovando este orçamento, ele também só vigoraria até o próximo governo, não é? Que saísse da próxima eleição antecipada, que já todos percebemos que não há outro remédio, apesar de haver aqui alguns escardoidos ainda a dizer que não, o Presidente da República pode agora convidar o Presidente do PS para formar governo, não pode fazer nada disso, isso é anticonstitucional. O que podia acontecer era vir um novo Primeiro-Ministro dentro deste mesmo governo, número 2, número 3, e o Presidente da República indigitar esse número 2, número 3 do atual governo para ser Primeiro-Ministro até às novas eleições, até, enfim, ao novo ato eleitoral que será, pelos vistos, até finais de janeiro, finais de fevereiro, por aí durante o mês de fevereiro, ou finais de janeiro ou até meados de fevereiro. É isso que diz a agenda, é isso que diz a Constituição. No entanto, todos esses comentecos de extrema-esquerda que hoje vieram dizer que podia haver muita outra solução, como aquela coisa do LIVRE, aquela coisa do PAN, ninguém sabe o que isso é, os dois dizem o mesmo, não sei porque é que há dois partidos, podia haver só um, que era o PAN e LIVRE, aliás quando falam num falam no outro, o PAN e LIVRE é um partido só, um é de extrema esquerda, o outro é de extrema animalidade, eu não sei bem o que é aquilo, mas os dois se fundirem num só, pelo menos ficam com dois deputados, já dava grupo parlamentar, é que o que vai acontecer a seguir é que nem um nem outro vão ficar com deputados e portanto eles estão aflitos e não querem nenhum tipo de eleições. Aliás, ontem também ouvi na TSF, Rádio China, Ana Drago, ex-BE, ou BE ainda, ninguém sabe, a dizer que é democrata, sempre pugnou pelas eleições, mas neste caso não, porque a extrema-direita vai subir muito. Portanto, só somos democratas e só pugnamos pelas eleições quando elas nos derem vantagem. Se não nos dão vantagem, já não queremos saber da voz do povo. Ora, isto é exatamente o que qualquer esquerdalha ou esquerdista, ou como queiram chamar, ou esquerdoido, faz. Eleições, nunca, só se for para nós ganharmos. Se não forem eleições para nós ganharmos, não queremos eleições nenhumas. É exatamente o que está a acontecer com o Berloque da Canhota, que diz que quer eleições, mas ele sabe bem, o Berloque da Canhota, que aqueles 8 ou 9% que lhe dão as últimas sondagens são completamente falsos. Ela sabe isso. As mortáguas sabem perfeitamente que aquilo é trabalho encomendado, eles têm, enfim, uma grande imprensa, como se costuma dizer, tem muita gente do Berloque a trabalhar para eles, então na TSF é de uma ponta à outra, Rádio China, aquilo é tudo do Berloque, e portanto ele sabe que aquelas sondagens são muito boas para inglês ver, mas não correspondem à realidade, e portanto se houver eleições, o Berloque não tem mais do que 5%. 5%. Embora a sondagem lhe dê 9 agora, não é? Isto é como a IEL. O IEL também não vai ter mais do que 5. E as sondagens dão-lhe 8 ou 9. Tudo treta. Mas eles sabem isso. Eles sabem que é treta. Portanto, eles sabem que não nos vão poder enganar durante muito mais tempo, tal e qual como aconteceu com o António Costa. Sabia de tudo, mas dizia que não sabia de nada. Sabia que não conseguia chegar ao fim do PRR, que vai ser uma vergonha, nem 10% vamos receber. Sabia que não conseguia resolver o problema da saúde com os médicos de maneira nenhuma. Todas aquelas reuniões, aquilo é tudo zero. O ministro que passa a vida a rir-se já não se ri tanto porque já sabe que aquilo é zero. Portanto, ele tinha que se descartar. O aeroporto de Lisboa nunca, o novo aeroporto nunca o iria fazer, é para esquecer completamente. A TAP nunca iria ser vendida a não ser por €1, também sabia-se perfeitamente. Viu o que aconteceu com a EFASEC. Com a EFASEC vamos injetar 400 milhões, ou já injetamos, para receber 15, é tudo negócios à socialista. E, portanto, Costa sabia que não podia aguentar toda esta avalanche de situações contrárias à manutenção do Partido Socialista no poder. E, portanto, arruinando este país e batendo todos os recordes de ruína e empobrecimento, ele sabia que não podia aguentar. Mas o pior de tudo nem foi isso. O pior de tudo foi mesmo a saúde, que ele sabia que não vai ser um caos. Portanto, quem estiver doente, olha, vá para a Espanha, porque em Portugal ou vai para a iniciativa privada ou vai para a Espanha, e em Portugal não tem hipótese, o SNS é para acabar de vez, os hospitais da Guarda, por exemplo, já não funciona, não sei porque é que têm a porta aberta, só estão a gastar luz, mais nada, não funciona em coisa nenhuma, e o mesmo está a acontecer em todos os hospitais do interior, portanto aquilo é zero, mas 0 vezes 0, é zero absoluto. E Costa sabe isto, que ele tem informações, não é? Portanto, sabe que não tem hipótese de resolver os problemas da saúde e, acima de tudo, também o da TAP. O da TAP também não tinha hipótese, mas o da TAP ele ainda podia, enfim, empurrar com a barriga para a frente durante mais
mais uns meses. Também tem a imprensa toda por ele, que agora estão aflitíssimos, não sabem quem são os seus novos donos, quem irão ser, será que é da direita, será que é a esquerda? Já não podemos continuar a proteger o PS, porque se calhar quem vai ganhar é o PSD ou o Chega, portanto como é que vamos fazer? Parecem baratas tontas os comentecos, cada um diz sua coisa e o mesmo comenteco diz coisas diferentes no mesmo dia. Portanto isto está completamente brutal, é o circo. O circo está a pegar fogo na comunistação social. Eu farto-me de rir. Bom, mas esta parte é só para dizer que Costa tinha mesmo que se ir embora. Eu até acho que foi ele que provocou, meus caros, eu serei talvez o primeiro a dizer-vos isto, eu acho que foi ele que provocou esta saída. É claro que ele hipotecou completamente o futuro, ele nunca mais irá para a Europa, pois ele é suspeito de corrupção, portanto a carreira dele política acabou. Mas, acabou a carreira política, mas pelo menos pode não acabar a sua vida na prisão, que é o medo que ele tinha. Embora Sócrates mostre que não há que ter medo disso, porque em Portugal vemos nas parangonas de jornais, primeira página, abrimos os telejornais e depois é bola. A justiça é completamente inútil. É um alarme social apenas e depois a montanha vai sempre parindo ratos porque não consegue fazer nada. Mas, de qualquer maneira, ele a saúde não conseguia resolver, a TAP também não. E o PRR, acima de tudo, estamos a acabar o prazo e o PRR era bola. E o nosso ainda Presidente da República avisou bem que, atenção, que o PRR quer-se cumprido, nem é um décimo, meus caros, vai ser a maior vergonha, a bazuca vai virar fisga com aquelas pedritas pequenitas, qual bazuca, qual carapuça, não vamos receber nada, andamos a ser enganados, roubados, e à frente falarei porquê. E pelas centrais, as centrais que nós fechamos, as centrais térmicas que fechamos, não, foi ele que as fechou, e que hipotecou completamente a nossa soberania energética a ponto de estarmos a pagar eletricidade ao dobro ou ao triplo do preço que devíamos pagar. Para quê? Para lançar o hidrogênio do Matos Fernandes. Lembram-se que eu antigamente tinha uma maquinazinha que dizia hidrogênio, o pessoal gostava muito de ouvir isso. Brutal. Pois olhem, Matos Fernandes caiu, Galamba finalmente caiu, foi tão segurado que não pôde Costa segurá-lo mais, então antes que Costa o deixasse cair, caiu o próprio Costa. E um dia saberemos, como eu vos disse ontem, desta ligação tão forte entre Costa e Galamba, um Galamba que toda a gente olha para ele e percebe que não há ali nada que possa ser segurado. Aquilo não vale nada, não tem zero, nem inteligência tem. Portanto, porque é que ele foi tão segurado? Só pode ter uma razão, que se chama, parece que ele é um E e depois tem dois tracinhos no meio, estão a ver? É essa a razão. Vamos continuar a ouvir Ventura, que é melhor. Há um outro dado também aqui importante e relevante em cima da mesa, mas que todos os partidos devem ter presentes, mesmo sendo partidos adversários nossos, é que tendo havido demissão do Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista terá que fazer o seu congresso de reeleição. E isso eu penso que é compreensível por parte de todos os adversários, que também lideram partidos políticos e que sabem que este é um processo que não se faz em 2 dias, nem em 3, nem em 4, nem em 5. Pois, mas se fosse ao contrário, de certeza absoluta que o PS não queria saber disso para nada. Não nos daria 2, nem 3, nem 4, nem 5 dias a nós, ou Chega, para nos reorganizarmos. Mas lá está, nós somos muito mais magnânimos do que aqueles que são muito mais corruptos. E, portanto, manifestámos também a nossa compreensão para um cenário que, evidentemente, o Partido Socialista tem que ter algum tempo para poder escolher o seu sucessor. Nesse quadro, transmitimos também ao Sr. Presidente da República que o próprio Congresso do Chega, que estava com a possibilidade de ser adiado com a iminência de umas eleições num prazo muito curto, digamos, em janeiro, em dezembro seria já muito difícil, mas pelo menos em janeiro, e que nesse caso este cenário se verifique, então o Chega manterá também a realização do seu Congresso e partirá para as eleições legislativas, se assim for essa a decisão do Presidente da República. E só pode ser essa a decisão do Sr. Presidente da República, e já agora não vai ser só o Chega a fazer o seu Congresso. Há muitos mais partidos que o vão fazer também. Já no novo quadro e após a realização do seu Congresso. E, portanto, para sintetizar, o Presidente da República falará amanhã ao país e aí anunciará a decisão que tomar. Penso que se começa a gerar um consenso mais ou menos alargado, eventualmente à exceção do Partido Socialista, para a necessidade de realização de eleições antecipadas.
Vá-se lá saber porque é que o Partido Socialista não quer eleições antecipadas. Vá-se lá saber porquê. Penso que esse é o pensamento do Sr. Presidente da República também. E neste quadro, penso que se gera um consenso também cada vez mais alargado para que esta data vai entre meados de fevereiro, início de março, para a realização das eleições legislativas. Não é o cenário ideal para o país, que evidentemente, dada a circunstância de emergência, necessitaria de eleições o mais breve possível, mas é um cenário que compreendemos, uma vez que naturalmente o maior partido neste momento no Parlamento precisa de escolher um sucessor. Há vários partidos com congressos, relembro que Chega, Iniciativa Liberal, PSD terão congressos também neste espaço de tempo, e portanto eu penso que começa a gerar-se um consenso mais ou menos alargado para um cenário eleitoral, com dissolução do Parlamento, e eleições, na nossa perspectiva, aceitáveis entre meados de fevereiro e início de março. Uma última nota, só para dizer isto. Tal como transmitimos ao Presidente da República, e ele depois transmitirá a sua posição, portanto não vou revelar aqui qual é a posição do Presidente da República, as soluções que hoje se desenham em alguma imprensa da nomeação de um Primeiro-Ministro interino por parte do Partido Socialista são absolutamente contrárias à nossa lei e à nossa Constituição. É inacreditável ver comentecos que andam há 20 anos a comentar e a advogarem uma solução que é completamente inconstitucional, como vamos ver. Não existe em Portugal a figura do Primeiro-Ministro interino. Não existe em Portugal a possibilidade de ir buscar alguém de fora do Governo e o colocar como Primeiro-Ministro interino. Porquê? Porque com a exoneração do Sr. Primeiro-Ministro cai automaticamente o Governo. E por isso não é possível, após cair o Governo, ir buscar alguém para liderar esse Governo. É uma solução constitucionalmente absurda. O Sr. Presidente da República sabe isso, não é preciso, não sou eu que lhe vou explicar isso, nem nenhum membro desta comitiva, mas é uma solução que nós temos que parar de enganar os portugueses, porque ela não existe. Não existe, mas se querem ouvi-la na TSF, na SIC Notícias e na CNN, é só ligarem a televisão e sintonizarem nessa frequência, porque a toda a hora se vê um comenteco a dizer que se calhar em vez de eleições antecipadas era melhor uma solução em que o Sr. Presidente da República indigitasse um membro qualquer do PS indicado pelo Presidente e tal. Isso é completamente impossível. E já agora digo-vos outra, o próprio Orçamento Geral do Estado se extingue com o Governo, portanto eles continuam a discuti-lo na Assembleia da República na especialidade, eu não sei para quê, porque aquilo já caiu. A solução de ir buscar agora alguém e nomeá-lo como Primeiro-Ministro, seja o Dr. Santos Silva ou o Dr. Mário Centeno, é uma solução ilegal e inconstitucional. E, portanto, nunca o Sr. Presidente da República embarcaria numa solução destas. É apenas uma forma de pressão absurda que o Partido Socialista está a fazer para evitar o cenário eleitoral. Mas não pode evitar o cenário eleitoral porque ele é o único que constitucionalmente é possível. A pessoa que sabe um bocadinho de Constituição sabe que isso não é possível. E, portanto, seria uma solução que obrigaria a nomear alguém de fora do Governo no momento em que o Sr. Primeiro-Ministro é exonerado. Mas com a exoneração do Sr. Primeiro-Ministro cai o Governo. É a única solução possível. É manter o mesmo Governo em funções. Se o próprio... A única solução que haveria seria a maioria socialista, como aconteceu em 2003 ou 2004, propor um novo nome que seria então empossado Primeiro-Ministro. Mas seria outro governo, não seria um Primeiro-Ministro interino, seria outro governo. E esse outro governo, todos já vimos que não funcionou. Doutora André Ventura, mas Isso foi o que aconteceu com o Pedro Santana Lopes quando o Cherne, o Durão Barroso, se foi embora, deu às Vilas Diogo para tratar da sua vidinha. Aliás, antes dele, tinha dado às mesmas Vilas Diogo Gugu da ONU também tratar da sua vidinha, que hoje é uma vidona, mas nem por isso ele abdica da pensão de 6.000 e tal euros que aos portugueses. com Pedro Santana Lopes isso foi possível? Não, Pedro Santana Lopes não foi Primeiro-Ministro interino. Pedro Santana Lopes foi indicado, e era Presidente da Câmara de Lisboa, foi indicado pela maioria do PSD-CDS para ser Ministro de um novo Governo. Não foi Primeiro-Ministro interino do mesmo Governo. E, portanto, a solução que podíamos ir agora, indicar Santos Silva para continuar o trabalho de António Costa, não existe, nem este orçamento se manteria em funções. Teria que ser outro Governo. E com a queda do Governo caduca o Orçamento do Estado. Que foi o que eu acabei de vos dizer há pouco. Há muita gente que também não sabe isto, não sei porquê, não vejo nenhum comentário a dizer isto. Continuam, a trabalhar no Orçamento do Estado, quando este Orçamento do Estado só será válido
se for aprovado, e eu não vejo como, só mentindo, só dizendo que Costa só se vai demitir no final da discussão do Orçamento de Estado, o que é falso. Costa demitiu-se ontem, dia 7 de novembro, portanto o Presidente da República não pode dizer que ele só se vai demitir no dia 20 e tal de novembro, porque todos nós vimos nas televisões que Costa se demitiu ontem. Portanto, ou Costa seria um falsário, ou o Presidente da República também, e seria um cúmplice de uma mentira. Toda a gente percebeu que ele se demitiu ontem e a sua demissão foi aceita ontem, dia 7 de novembro. Portanto, para todos os efeitos, Portugal não tem um governo a partir de ontem. Ontem foi o último dia do governo de Costa. Agora, vai exercendo funções, enfim, em funções correntes, até haver um novo governo. Mas o Orçamento Geral do Estado caduca com o fim do governo. Portanto, nem sequer o orçamento está a ser discutido, tem valor legal nenhum. Se quiserem aldrabar a Constituição, mesmo assim, só terá valor até ao fim, às novas eleições, até ao governo sair das novas eleições. Portanto, é um orçamento geral do Estado que vai durar 2, 3, 4 meses no máximo. Portanto, não ganhávamos nada com isso. Deixe-me só esclarecer. A dissolução... Qual é essa que o Dr. André Ventura falou há pouco? A dissolução do Parlamento em dezembro com orçamento aprovado? Nós, neste momento, só temos duas soluções. O Sr. Presidente da República dissolve o Parlamento antes da aprovação final do orçamento, significa que até ao momento das eleições não haverá orçamento e que o novo governo que entra em funções tem como primeira tarefa apresentar o orçamento à Assembleia. E, entretanto, governa com 2/10 do ano anterior, portanto, deste ano. Segunda solução. Honestamente, penso que é que o Presidente está mais inclinado, mas ele amanhã dirá. O Sr. Presidente da República apenas exonerará o Sr. Primeiro-Ministro após a discussão orçamental. Mas isso não é factual, isso é falso, porque ele pediu demissão ontem e foi aceito ontem e é isso que fica para a história. Ou seja, após a aprovação no Parlamento do orçamento, significa que o orçamento ficará em vigor e a data das eleições, a dissolução será posterior a essa exoneração, o que, portanto, calhará nas eleições em meados de fevereiro e início de março. Portanto, esta poderá ser uma solução. Dia 1 de janeiro entra em vigor o novo orçamento. O que nós dissemos, mas eu volto a dizer, compreendemos a posição do Presidente da República, o que nós dissemos foi que é um pouco estranho, bizarro, que um governo novo, que esperemos que seja de um espectro político diferente do que está agora em funções, seja obrigado a governar com o orçamento do Partido Socialista. Isso é completamente impossível, nem nenhum governo se dará a esse luxo, que é governar com um governo que não foi ele que fez e pelos vistos até é contrário às suas ideias para o futuro deste país, portanto não faz sentido nenhum. E para além disso, é ilegal e anticonstitucional. Ou seja, na minha opinião, que não sou constitucionalista, mas leio umas coisas, se o nosso Presidente da República exonerar Costa só lá para o dia 20 e tal, no final da discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado, está a cometer uma falha grave, está a faltar à verdade, é uma fraude e esse orçamento é um orçamento que pode ser considerado inconstitucional, uma vez que o Primeiro-Ministro se demitiu à frente de todo o país e do mundo inteiro no dia 7, muito antes do orçamento ser aprovado. Portanto, eu não sei como é que é resolver isso, mas acho que não tem solução nenhuma. O orçamento tem que ser parado imediatamente porque o governo caiu no momento em que o Primeiro-Ministro se demite no dia 7 de novembro e não no dia 29 nem no dia 30. Mas o Sr. Presidente da República também tem razão quando diz que isto podia significar, em teoria, que só teríamos um orçamento lá para junho, julho, porque, entretanto, iniciar funções, eleições em fevereiro, funções, tem que ver os círculos da Europa e fora da Europa, tomada de posse, prazos, etc., apresentar orçamento, programa de governo, só poderíamos ter orçamento lá para maio. Maio, junho, mas de qualquer maneira é isso que vai acontecer, porque, vejamos, se as eleições forem em fevereiro ou inícios de fevereiro, também só vamos ter o novo orçamento lá para maio, junho, ou seja, vamos continuar com um orçamento socialista, mesmo que o partido que ganhe as próximas eleições seja, por exemplo, um partido de direita? Não faz sentido nenhum, portanto, para além de ser uma fraude, não faz nenhum sentido político, na minha opinião, claro. E também, de facto, num ano tão importante como este, termos um orçamento só para meio do ano poderia ser também mau. E, portanto, nós compreendemos aqui, não sendo a melhor solução, e eu queria dizer isto aos portugueses, não é a melhor solução, mas também temos que ser realistas de perceber que não há aqui soluções mágicas. E, portanto, se neste momento este é o governo que existe, com a maioria que existe, nós não podemos impor ao Partido Socialista outro orçamento. Por outro lado,
é um pouco estranho o governo que vier a seguir, que esperemos que seja de direita, ter que governar com o orçamento do Partido Socialista. Ora, lá está, não faz sentido rigorosamente nenhum. Bem sei que só vai governar durante 3 ou 4 meses, mas não faz nenhum sentido. Não é? As bases ideológicas de um partido de direita nada têm a ver com este socialismo, com este globalismo, com esta coisa doida que nos levou até esta pobreza miserável, não é? Terceiro aspecto, que eu sei que o eleitorado de direita não calha muito bem, mas honestamente é a minha opinião e vou dizê-la. Temos que dar tempo ao Partido Socialista de escolher o seu sucessor. Acho que Coisa que eles não nos dariam a nós nunca na vida. era o que pediríamos para nós próprios, se fôssemos governo, e é o que pediríamos para outro partido qualquer. Os partidos têm que ter sucessores, têm processos próprios, e portanto este é o calendário que me parece que é o mais razoável, e honestamente parece-me que esta será a solução. Não houve uma discussão alargada sobre a questão do exemplo de Santana Lopes, entre aspas, que é a possibilidade deste Partido Socialista nomear outro Primeiro-Ministro, outro governo, com esta maioria. Mas nem vale a pena haver essa discussão, porque o nosso Presidente da República disse bem alto que não aceitaria nunca uma situação dessas. Portanto, se António Costa tivesse a veleidade de estar a pensar a ir para Bruxelas a meio do mandato, ele, Presidente da República, imediatamente dissolveria a Assembleia da República. Portanto, a não ser que ele se tenha esquecido completamente daquilo que garantiu há 2 anos, essa não é sequer uma hipótese, nenhuma hipótese. Porque parece-me ser uma solução que politicamente já se viu que tem muitas fragilidades e porque o próprio Presidente da República já tinha deixado claro que com a saída de António Costa isto significaria o fim deste governo. Portanto, acho que é estarmos sinceramente a insistir em algo que não faz sentido nenhum e a solução do Primeiro-Ministro interino nem sequer seria constitucionalmente possível. Este é o quadro que temos, foi neste quadro que discutimos e transmitimos a nossa posição de que para nós o que é importante é termos eleições no menor espaço possível para que os portugueses possam dizer se querem manter o Partido Socialista no poder ou se querem uma alternativa. Só para terminar mesmo, deixámos a garantia ao Presidente da República, em qualquer circunstância. Prestem atenção ao que vai dizer André Ventura, que é para depois não se esquecerem de o chamar radical, extremista e fanático e mais não sei o quê. Ouçam o que ele vai dizer. Independentemente das exigências que o Sr. Presidente da República venha a fazer à direita em matéria de governo, de que da nossa parte haverá uma atitude proativa e positiva na construção dessa alternativa. O que é que isto quer dizer? Que estamos abertos a fazer concertação com os demais partidos de direita, que só há 2, parece, ou 1,5, que é o PSD e a IL. Estamos abertos a isso. Eles, ou pelo menos um deles, é que já disse que não está. E eu gostava de perguntar daqui com quem é que ele quer governar. Com 22% ou 23%, que não vai ter mais do que isso, vai governar com quem o PSD, se não for com a ajuda do Chega? Como é que ele vai governar? Não vai. Não respondemos pelos outros, respondemos apenas por nós. Independentemente das exigências que o Sr. Presidente da República venha a colocar à formação de um eventual governo alternativo à direita do Partido Socialista. Montenegro ontem a recusar qualquer... Nós não aceitaríamos um acordo parlamentar, eu deixei isso claro. O Chega já deixou claro, após o acordo dos Açores, que não correu bem, que não teremos nenhuma solução em Portugal que passe com um acordo de incidência parlamentar. Perceberam? Não há acordos de incidência parlamentar. Ou vamos para o governo ou esqueçam. Ou haverá uma maioria do governo ou não haverá uma maioria do governo. E agora os portugueses, com esses dados em cima da mesa, têm a escolha sobre a formação do próximo executivo. Luís Montenegro ontem voltou a dizer que não, em relação ao Chega. Sim, nós também, isso não nos causa a nós nenhum problema. Os dados estão em cima da mesa. Agora os portugueses têm que escolher se querem o PSD a liderar, se querem o Chega. A última sondagem dava ao Chega 15% e ao PSD 24%. Sim, mas com o histórico que aí vem e agora com mais esta, eu digo-vos já, as pessoas que eu encontro na rua, e é isto que me dizem em centenas de mensagens, todas elas dizem que vão votar Chega. Acho que há aqui alguém que está completamente enganado. Enquanto as eleições forem presenciais, voto na urna, voto de papel, o Chega não para de subir. Quando conseguirem manipular as eleições, como já manipularam tudo, desde o jornalismo aos dados do INE, bom, aí ganhará sempre o Partido Socialista, mesmo que toda a gente vote no Chega. Mas enquanto as eleições forem em papel, presenciais e na urna, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós chegaremos ao PSD muito em breve, provavelmente até antes das eleições. 24.
Os portugueses terão em breve a possibilidade de ser chamados novamente às urnas. E terão que escolher se querem um partido que diz que não, 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 como disse Rui Rio, ou se querem um partido que quer ser alternativa e que está disposto a ser governo e a formar uma alternativa. O mais bonito é que, apesar do Rui Rio dizer não, 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 e do Montenegro também dizer não, 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 ele não subiu nas sondagens. Eu acho que deve haver alguém dentro do PSD que não seja estúpido e que perceba que esta pressão que a comunicação socialista faz sobre o PSD não ajuda o PSD, porque lhe garantiram que o PSD não descolava, não subia, porque tinha uma posição dúbia relativamente ao Chega. Não dizia que não queria nada com o Chega e, portanto, como dizia que não dizia isso, que não queria nada com o Chega, não punha as coisas em pratos limpos, não estabelecia a tal linha vermelha, nunca mais subia. Pois olhem, há meses que ele diz que não queria nada que chega e, pasme-se, não cresce na mesma. Portanto, nada tem a ver com isso. Montenegro não cresce porque não tem background político, não tem densidade política, não é um político, não é um estadista, o povo não lhe reconhece essas qualidades. Até pode ser que as tivesse, mas o povo não lhes reconhece. E, portanto, não é por ser coligado com o Chega, ou com a Iniciativa Liberal, ou com ninguém que ele vai subir nas sondagens. E olhem, as sondagens estão a ocorrer há anos. O Chega sempre a subir e Montenegro sempre a descer. Com linhas vermelhas, sem linhas vermelhas, a verdade é que ele não descola e, pelo contrário, continua naquela pasmaceira dos 20%. Quer diga que faz coligações com o Chega, quer diga que não faz coligações com o Chega, não é isso que mudam as sondagens do PSD. O que não muda as sondagens do PSD é a falta de qualidade do seu líder. Agora será com os portugueses e esperemos que amanhã o Sr. Presidente da República possa então anunciar ao país a data em que seremos chamados a votos. Da nossa parte estamos prontos e é isso que vamos começar a trabalhar. Ainda há mais uma pergunta. Mais uma pergunta ou outra a André Ventura, mas eu penso que ele já disse praticamente tudo. Deixa-me só ver se vai dizer mais alguma coisa diferente agora a seguir, ou se vai reforçar as ideias Uma que já pergunta sobre ministrou. declarações recentes de André Ventura, Vamos ouvir esta. em que disse que nos próximos dias haveria notícias que revelariam os tentáculos do polvo do PS. Eu, sinceramente, não me lembro de ter ouvido nenhuma declaração de André Ventura neste sentido, que dentro de dias iríamos ver que haveria qualquer coisa que nos mostraria os tentáculos do polvo. Bom, meus caros, os tentáculos do polvo, só uma criança até aos 10, 11 anos de idade é que não os vê. Todos os adultos que têm 2 dedos de testa percebem os tentáculos do polvo, que vão desde toda a administração pública até aquilo que não devia chegar, que é a comunicação social, por exemplo, e a justiça. Por incrível que pareça, tentou matar a justiça e morreu pela justiça, não é? Aquelas nomeações e renomeações e dança de cadeiras dos procuradores e tudo aquilo, afinal, nem com isso se safou. Mas vamos ver como é que André Ventura responde a esta acusação, ou pelo menos a esta declaração que eu sinceramente não me lembro dele ter feito. E o jornalista está a citar André Ventura. Qual a justificação dessa afirmação Não no tinha início da semana? conhecimento nenhum, obviamente, de investigações judiciais que estão em curso, como é evidente, nem nenhuma investigação policial que estivesse em curso. Nem sequer tinha qualquer informação, e acho que isso era impossível de ter, de que haveria diligências que envolveriam o próprio Primeiro-Ministro. A única coisa que sabia e que disse na altura, mas não foi com base em nenhuma informação interna, foi que sabia que João Galamba estava numa situação delicada por notícias que tinham sido publicadas. E foi isso que transmiti. O que me referi nos últimos dias foi à máquina e ao polvo que o Partido Socialista estava a criar em torno da administração pública, em torno das empresas, para asfixiar a democracia portuguesa. Não me referia nunca a nenhuma operação destas, não tinha nenhum conhecimento do que ia acontecer, não tinha nenhum conhecimento do envolvimento do Primeiro-Ministro nesta situação. Penso que todos fomos surpreendidos com isso ontem e, portanto, não tinha nenhuma informação sobre isso. Muito André Ventura, o presidente do Chega, a ser bastante... Bom, fomos todos surpreendidos, ou então não, porque notícias que hoje vieram ao lume, penso que pelo Correio da Manhã, nela se garante que António Costa sabe que está a ser investigado, pelo menos, há 3 anos.
Essa notícia veio hoje, a lume. Portanto, ele ontem disse que não sabia de nada, nem sequer sabia de que é que estava a ser investigado, nem por que motivo, nem se era arguido ou se não era, depois disse que não era arguido, mas a verdade é que hoje o Correio da Manhã diz que sim, que ele há 3 anos que sabe que está a ser investigado e sabe exatamente quais são os assuntos, quais são os pontos da investigação e da putativa acusação que virá a seguir. Bom, meus caros, esta foi a reação de André Ventura e do Chega ao momento atual, depois de vir da reunião com o nosso ainda Presidente da República, e portanto ela é clara como é água. Quem tem que decidir quem quer ver no governo é o povo português. Não são os comentecos da CNN, não são os comentadores da SIC, quer dizer, doente, da televisão da Sociedade Irmãos Costa, que agora se virou completamente bico ao prego, agora é a própria SIC que está a trazer a lume todas as acusações, também não sei como é que tem acesso àquilo, mas a SIC e a CNN, a Communist News Network, praticamente falida, é que estão a trazer agora as acusações que vão tendo acesso a elas, vá-se lá saber porquê. Eu pensava que havia segredo da justiça, mas pelos vistos para as televisões socialistas não há. E então, muito admirado fico como é que eles no mesmo dia viraram o bico ao prego, mas aconteceu a mesma coisa no tempo de Durão Barroso. Assim que Durão Barroso se foi embora, toda a comunicação social que era por ele virou-se imediatamente contra ele. Portanto, isto é assim, eles realmente conhecem o dono antes do dono aparecer. Vira o prego e vira o bico ao prego no mesmo dia. Não é preciso o poder comprar a comunicação social, infelizmente em Portugal, muita, não toda, muita da comunicação social vende-se, auto-ajoelha-se perante o próximo poder que se prevê que aí venha. Então já está toda a gente a dizer bem do Montenegro, coisa que até aqui toda a gente o criticava, dizendo que ele não tinha perfil, não tinha background, não tinha força anímica, e já não falamos nas negociatas com as câmaras municipais, que são suas clientes, ou eram, da sua firma, já não falamos com a sua casa multimilionária em Espinho, que ninguém sabe como é que ela foi feita, nem quanto é que ela custou, já não falamos nessas coisas que também não abonam nada em favor da transparência da vida e da história de Montenegro. Já não falamos nisso. De repente, a comunicação social começou a dizer bem de Montenegro, coisa que até ontem diziam o piorzinho e que ele não era líder para aquele partido. Bem, é isto a comunicação social que nós temos, ou melhor, a comunistação socialista que nós temos. Obrigado a todos e até à próxima.